Olá, bom dia. Faz um tempinho que eu não posto nenhum vídeo, né? Mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre a Reforma Protestante. Há 500 anos atrás, Martinho Lutero, ele prega lá no castelo de Wittenberg as 95 teses. Não era contra a igreja, mas a favor da obra de Deus. Ele analisa 95 pontos aonde a igreja havia se perdido, aonde ela havia desviado dos caminhos básicos estabelecidos por Deus, estabelecido por Cristo para a igreja. E a partir daí ele começa a ser perseguido. E começam a surgir então vários movimentos protestantes. E há um crescimento aí de igrejas, de denominações protestantes, da onde surgem depois, mais para frente, os movimentos chamados evangélicos. O que eu quero ressaltar dessa história toda e do desejo do coração de Martinho Lutero ao escrever as 12 teses, e do desejo do coração de Deus para aqueles que o temem e aqueles que querem de alguma forma fazer a vontade dele. Como eu disse, Martinho Lutero não queria criar uma nova igreja, até porque se ele quisesse criar uma nova igreja, ele também estaria indo totalmente contra a narrativa bíblica e contra a vontade de Deus, porque existe somente um caminho que leva a Deus, que é Cristo. Existe somente uma verdade. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade vos libertará. E ele queria realmente, na verdade, libertar os crentes em Cristo, né, que serviam a Deus na Igreja Católica, da opressão, do peso, do legalismo que acontecia ali, e muitas vezes vislumbrando somente o dinheiro, somente a grana. Eles queriam construir o Vaticano, precisavam de dinheiro e aí extorquiam os fiéis usando a fé, usando o medo, na verdade, o pavor do inferno. E o texto que chama a atenção de Martinho Lutero e faz ele acordar para essa realidade está lá na palavra de Deus e diz que o justo viverá pela fé. Martinho Lutero, ele imaginava que com o crescimento da palavra de Deus, ele começa a traduzir as escrituras sagradas para que as pessoas tenham acesso, para que a palavra de Deus comece a fluir. E ele achava que isso, em menos de 100 anos, todos conheceriam a verdade das escrituras, todos conheceriam a Cristo, Jesus voltaria rapidamente. E 500 anos se passaram e isso não aconteceu. E o que me preocupa é que quando nós olhamos muitas vezes para dentro de casa, nós olhamos no quintal evangélico, nós vemos que nós estamos mais próximos da igreja evangélica, a igreja católica da Idade Média, do que a própria igreja católica atual. Nós nos desvirtuamos dos princípios protestantes. Eu achei até interessante vários movimentos no Facebook, nas redes sociais, não é, das igrejas evangélicas com relação ao Yom Kippur, e pouca gente falando sobre a reforma. Nós temos que tomar muito cuidado para não retrocedermos. Nós temos que entender exatamente isso. Quando eu disse lá no começo que Martinho Lutero não queria criar outra religião, nós precisamos entender que não adianta ficarmos criando novas religiões, novas doutrinas, novas placas de igreja. Nós precisamos acertar, organizar e estruturar o caminho, o verdadeiro caminho. Entrarmos no rumo
e nos trilhos desse caminho que é único e que esse caminho não precisa de reforma. Nosso coração precisa ser reformado, nossa mente precisa ser reformada, mas o caminho, que é Cristo, ele não precisa de reforma. O justo vive pela fé em Cristo, independente das circunstâncias, independente dos bens materiais. E é engraçado que os neopentecostais, eles agem com relação à busca pelos bens materiais, igual eles acusam os católicos de agir com relação aos santos, às imagens religiosas. Eles acusam os católicos de adorar imagens, e os católicos falam, não, nós temos respeito pelas imagens, mas nós adoramos somente a Deus. E aí eles vivem correndo atrás de bens materiais, e quando a gente fala, nossa, mas a igreja só corre atrás de bens materiais. Não! Nós buscamos a Deus. Os bens materiais são consequências, eles são para Deus, eles são para exaltar o nome de Deus, mas o foco são os bens materiais. Enquanto nós quisermos mais da terra, menos do céu nós teremos. Amém? Fica na paz. Deus abençoe sua vida. Bom dia para você.